Você sabe o porquê nós declaramos que Ele é exaltado? Você sabe por que nós falamos a bondade dEle? O pastor Pascoal, quando passou por mim aqui, falou assim: eu quero ver esse pé mexendo. Em junho de 2021, eu fui diagnosticado através de uma doença autoimune, com mielite transversa, que deixou lesões no sistema nervoso central. Do primeiro sintoma, em 78 dias, eu fui para UTI, tetraplégico, sem falar, sem engolir, apenas mexendo os meus olhos. Eu não sei como é para você ter a sensação do fim, mas eu tive a sensação do fim. E aí fiz uma oração naquela UTI, só com o meu cognitivo. Eu acho que eu entendi um pouquinho, num nível mais profundo, o que significa orar em espírito, porque a única coisa que eu conseguia era pensar. O meu cognitivo não tinha sido afetado. E eu orei. Falei: Senhor, se chegou o meu tempo, eu estou pronto. E estou feliz. O Senhor me permitiu caminhar tanto tempo no ministério. O Senhor me permitiu realizar tantos sonhos. O Senhor me permitiu ter a família que eu tenho. Tantas coisas preciosas. Se o Senhor entender que a missão já se encerrou, eu estou pronto. Mas se o Senhor entender que a missão ainda continua, eu vou pedir duas coisas ao Senhor, só duas. Primeiro, para eu voltar a falar, porque como que eu vou falar e cantar do teu amor se eu não tiver voz? A segunda coisa, eu quero voltar a tocar, porque toco de vez em quando. Já toquei mais, mas toco de vez em quando no piano. Foram 9 meses de plasmaferese, 45 sessões. Foram 8 sessões de quimioterapia até agora. Ainda não sei quando vai parar, tem várias pela frente. Mas eu testemunhei com essa igreja aqui no último domingo o que Deus fez. E aí, eu quero mostrar para você as coisas que Deus faz. Só de eu estar mexendo os meus braços, estar falando, já é muito além daquilo que eu tinha pedido para Deus. Mas a promessa dele é completa, não é? Não é verdade? Eu vivo o tempo Kairos em relação a isso, mas eu guardo a esperança da promessa. Eu sou, Michel, aquele prisioneiro da esperança que a gente falou na terça-feira. Eu estou ali esperando. Tem uma câmera que pode mostrar o meu pé direito aqui, só o meu pé direito? Tem? Isso, você consegue mostrar? Eles já estão vendo. Pode mostrar o pé que eu acho que vai. Aí, só o meu pé direito. É o único que eu consigo mexer. Mas olha só. É o único. Se falar mexe a perna, eu não consigo. Se você falar em sensibilidade, eu não tenho sensibilidade do lado direito. Quem é fisioterapeuta, quem é médico, que sabe que eles medem de 0 a 5 a sensibilidade. Minha sensibilidade do lado direito é 0, do meu lado esquerdo é 2 só. Mas você sabe por que eu tenho prazer em servir ao Senhor com toda a força e fôlego que eu tenho? Porque o Senhor é bom. Deus é bom? Deus é bom mesmo? Amém. Então cante assim junto com a gente. Te amo, Boa noite. Boa noite. Prazer estar aqui novamente. O Lu está viajando, né? Está numa conferência. E eu tenho a honra de pregar novamente. Coloquei esse testemunho do pastor Paulo Davi Silva, pastor de Ministério de Louvor da PIB, porque é um testemunho muito impactante. E ele termina falando assim: Deus é bom, eu louvo e eu exalto ao Senhor porque Deus é bom. Mas nós sabemos que na nossa vida nós passamos por várias dificuldades e muitas vezes nós pensamos, né? Será que Deus é bom? Será que o Senhor é bom mesmo? E o tema da minha pregação é justamente isso. Deus é bom?
Deus é bom no meio da tragédia do Rio Grande do Sul? Deus é bom no meio a tantas injustiças, tantas aflições que nós sofremos? Será que Deus realmente é bom? Será que eu consigo ver a bondade de Deus na minha vida? Por isso eu gostaria que vocês abrissem comigo em Salmos 34. Salmos capítulo 34. Abre sua Bíblia de papel, sua Bíblia digital. Salmos capítulo 34. Antes de entrar propriamente no versículo, se você ler aí na sua Bíblia digital ou de papel, o título é Provai que o Senhor é bom. E o subtítulo, a frase embaixo ali, Salmo de Davi, quando se fingiu amalucado na presença de Abimeleque e por este expulso ele foi. Ou Salmo de Davi que fingiu de louco, de doido diante de Abimeleque. Para a gente poder entrar no capítulo 34, nós precisamos entender o contexto que Davi escreve esses salmos. Qual o contexto que Davi estava inserido naquele momento, o que ele estava passando. E essa história é contada em 1 Samuel 21. Não precisa abrir, se você quiser abrir, pode abrir, fica à vontade. Mas Davi estava fugindo do rei Saul naquela época. E Davi estava com muito medo. E ele foi até Nob e se encontrou com Aimeleque. Aimeleque é o sacerdote e Abimeleque é o rei. O nome é parecido, mas são duas pessoas totalmente diferentes. Abimeleque era o rei dos filisteus. E Davi se encontrou com o sacerdote e falou: ei, eu estou numa missão com urgência que o rei Saul me mandou. Obviamente era mentira. O senhor tem algum pão para me dar? E o sacerdote falou: olha, tem alguns pães consagrados, mas eu vou te dar. E o sacerdote pergunta para Davi: mas você veio sozinho? Cadê o exército? Cadê o rei Saul? Davi fala: eu vim sozinho porque era de urgência, era uma missão secreta. E Davi fala assim: ei, já que você me deu um pão, será que você tem alguma arma, alguma lança? Porque eu sou um guerreiro, eu saí tão depressa que eu não peguei nada. Não peguei uma lança, não peguei uma espada, não peguei nenhuma faca. E o sacerdote diz: olha, tem uma espada sim. Tem a espada de Golias, o filisteu que você matou. Ela está ali atrás, em um pano enrolado. E Davi responde: não há outra melhor senão a espada de Golias. Só que Davi estava fugindo de Saul. E Davi pensou o seguinte: olha, estou fugindo de Saul, Saul vai me procurar em qualquer canto. Qual é o melhor lugar para eu me esconder? Davi foi na terra inimiga. Foi até Gate, até o rei dos filisteus. É como se você colocasse uma camisa do Corinthians e fosse no estádio do Palmeiras. Davi fez exatamente isso. Ele foi à terra inimiga dos filisteus com a espada de Golias que ele havia matado. É um enfrentamento, um confronto direto. Só que Davi estava com tanto medo que não pensou muito bem. E foi até lá. Quando Davi chegou lá, os conselheiros, os soldados falaram: olha, esse é Davi, aquele que matou o nosso soldado, o nosso campeão Golias, aquele que as pessoas cantam. Saul matou milhares e Davi matou dezenas de milhares. Quando Davi escutou isso, ele ficou com medo e se fingiu-se de louco. A Bíblia nos conta que Davi espumava e soltava baba pela boca, arranhava as portas. Davi, o escolhido de Deus, o rei, se fingindo de louco em território inimigo. E o rei filisteu acreditou na encenação de Davi e falou: ó, esse é um louco, expulsa ele daqui. E Davi fugiu para uma caverna. Então, para a gente poder entender esse Salmos 34, nós vamos pensar que Davi tinha passado por tudo isso. Davi tinha acabado de estar fugindo de Saul, Davi tinha acabado de se fingir de louco, e Davi estava escondido numa caverna de Adulão. E olha o que Davi escreve, Salmos 34, Salmos 34, versículo 8. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Provai e vede que o Senhor é bom. Mesmo depois de ter passado por tudo isso, Davi ainda escreve um salmo dizendo: provai e vede que o Senhor é bom. Como é possível Davi escrever um salmos, falar provai e vede que o Senhor é bom, depois de ter passado por tudo isso?
Ali do lado do meu trabalho, na rua de trás, tem um sacolão, né? E eu não sou muito fã de fruta não, sendo bem sincero. Eu sou mais do chocolate. Mas toda vez que eu vou lá no sacolão comprar uma fruta, sempre vem um tiozinho da bandeja. E ele vem com uma bandejinha assim, né? Com abacaxi, a rodela do abacaxi, e fala, ó, prova aí, prova, tá docinho. Na hora tá, mas depois que você leva tá azedo. Eu acho que ele joga mel por cima toda vez. Mas ele fala, ó, prova e veja se tá doce. E aqui em Salmos, Deus está fazendo a mesma coisa conosco. Deus está abrindo seu coração. Ei, você prove e veja que eu sou bom. Aqui Deus está abrindo seu caráter, sua essência, sua natureza. Falando assim, ei, prove e veja que eu sou bom. O Senhor está fazendo um convite para nós aqui nesse Salmo 34. Prove e veja que eu sou bom. Muitas vezes nós não conseguimos entender a bondade de Deus. Nós não conseguimos entender a bondade de Deus para conosco. Bill Johnson vai dizer, sua bondade está além da nossa capacidade de compreender, mas não a nossa capacidade de experimentar. Muitas vezes nós não conseguimos entender a bondade de Deus conosco, mas o nosso coração pode experimentar. Tiago 1,7 vai tentar explicar um pouco mais sobre essa bondade. É muito fácil responder essa pergunta, Deus é bom, mas não explicar sobre a bondade de Deus. Tiago 1,7 vai nos dizer, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Deus jamais muda. Tiago está nos formando que Deus jamais muda. E no sentido mais figurativo, nós podemos saber que a sombra, o escuro, tem a ver com trevas, tem a ver com maldade. Tiago está dizendo, em Deus não há qualquer traço de maldade. Ele é o Pai das luzes. A bondade faz parte do caráter de Deus. Se eu perguntar para você hoje, quais áreas da sua vida você vê a bondade de Deus? Quais áreas da sua vida você consegue sentir a bondade de Deus? Hoje, no meu trabalho, Deus tem me abençoado. O meu emprego tem aumentado o salário, eu tenho conseguido mais clientes. Hoje, é o meu casamento, cara. Como Deus é bom no meu casamento. Ele tem proporcionado as coisas para mim. Deus tem nos abençoado. E se Deus tirasse essa bondade da vida de vocês? E se Deus tirasse essa bondade de cada área de vocês? Deus continuaria sendo bom? Deus continuaria sendo bom se Deus tirasse você do seu trabalho que você tem hoje, da família, o carro que você tanto lutou? Deus continuaria sendo bom? E sim, Deus é bom não por aquilo que Ele faz ou deixou de fazer. Deus é bom pela sua essência e o seu caráter. A bondade de Deus é não arbitrária, ou seja, Deus não é um Deus arbitrário que pelo seu poder, sua autoridade, coloca a sua mão sobre nós e fala, vai fazer isso ou aquilo. Deus sim age de acordo com o seu caráter, de acordo com a sua própria lei. Não existe uma lei maior ou sobrenatural acima de Deus que fala assim, certo ou errado. Não existe uma Constituição Federal acima de Deus, um Código Penal acima de Deus, que Deus tem que andar no caminho certo ou não. Deus age de acordo com o seu caráter, porque Ele é bom. A nossa bondade como humano, como pecadores, a nossa bondade ela é mutável e limitada. A bondade de Deus, ela é ilimitada e imutável. As suas ações de Deus conosco, elas fluem do seu ser, do seu caráter. Ele age de acordo com aquilo que Ele é. Não é possível uma árvore boa, dar frutos ruins. Não é possível um Deus santo dar frutos nocivos. Isso não é possível. Deus é bom e Ele age de acordo com o seu caráter, com aquilo que Ele é. E Ele está nos chamando hoje, ei, prove e veja. Deus não é só padrão de bondade, Ele é a fonte de toda a bondade. Às vezes nós colocamos as nossas fotos no Instagram lá, fala assim, Deus é bom. Ou a gente tatua, Deus é bom. Ou coloca um slogan da parede da igreja preta, Deus é bom, lá na frente. Isso é muito mais, a bondade de Deus é muito mais do que um slogan, é muito mais do que uma mera frase. A bondade de Deus faz parte do caráter e da essência dEle. E a gente pode ver a bondade de Deus sobre a nossa vida todos os dias, através da graça dEle sobre nós. Nós não somos merecedores da salvação, mas pela graça Deus nos salvou. Nós temos misericórdia diante dEle. Nós só estamos aqui hoje porque Deus é bom conosco. Nós estamos aqui louvando, adorando e orando a Deus porque Ele é bom conosco.
Nós já entendemos então que Deus é bom. Essa pergunta já foi respondida. Deus é bom? Deus é bom. A bondade de Deus vem do seu caráter. Mas a gente podemos pensar, se Deus é bom, por que acontece a tragédia no Rio Grande do Sul? Se Deus é bom, por que tantas injustiças, aflições nos acometem quando nós estamos nesse mundo? E a resposta está em Romanos 8, 28. Se vocês quiserem acompanhar comigo, Romanos 8, 28 vai dizer, Paulo descreve para nós, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Paulo diz aqui que são todas as coisas. Paulo não está dizendo que é uma área da sua vida, outra área da sua vida, ou essa área. Não, são todas as coisas. Cooperam para o bem daqueles que o amam. Todas as coisas. Se a gente for pensar aqui, a coisa pode estar de mal a pior. Mas quando nós fecharmos a conta lá embaixo e riscar, todas as coisas cooperaram para o nosso bem. Nós nos deparamos aqui na terra com aflições, nós nos deparamos aqui na terra com injustiça, tragédias. Mas Deus e a sua bondade está acima de todas essas coisas. Deus está no controle de tudo. Há uns 3 semanas atrás, eu fui em um velório de uma vó da liderada da Duda. E nós estávamos lá no domingo à noite, e a filha, né, que tinha acabado de perder a mãe, perguntou para a Duda, né? Duda, se Deus é bom, se o Senhor é bom, como Ele permite que pessoas boas morrem? Eu não sei, eu não tenho essa resposta, gente. Eu não tenho essa resposta. Mas aonde nossa cabeça não compreende, o nosso coração deve estar. E eu vivi isso claramente na minha pele no ano passado, quando eu perdi a minha avó. Em setembro, a minha querida avó, Dona Nair, faleceu com 91 anos. Eu era muito próximo à minha avó, né? Eu vivia na casa dela todos os dias, porque a loja onde eu trabalho é na rua da casa dela, então eu almoçava com ela todos os dias. Na época do colégio, o colégio era do lado da casa dela. Então, fui aquele moleque criado com vó, literalmente. E até que um dia, fui almoçar na casa dela, e a mulher que cuidava dela falou, olha, sua avó caiu. Falei, como caiu? Caiu? Mas ela está bem, está bem. Foi para o hospital, na segunda, meus pais foram visitar ela, lúcida, brincando, gravando um vídeo. Beleza, na terça-feira, o médico liga. E quando o hospital liga para a família, a gente sabe que coisa boa não é. Falou, olha, gostaria que a família viesse até o hospital aqui. E aí, nesse dia eu fui, cheguei lá, estava meu pai e meu tio, e de um dia para o outro, minha avó estava bem, minha avó já estava entubada, minha avó já estava inconsciente, não falava, não sei se entendia a gente, eu creio que sim, porque ela apertava a minha mão, mas minha avó estava consciente. E eu não posso compreender o porquê disso aconteceu com a minha avó. Ela estava bem, caiu, ficou bem, e do nada teve uma regressão. O médico informou a gente, olha, infelizmente é só cuidado paliativo, não tem o que fazer. Os órgãos estão parando de pouquinho em pouquinho e não tem mais o que fazer. E eu não consigo entender por que isso aconteceu com a minha avó. Eu não consigo compreender. Mas o que eu sei, que eu pude experimentar a bondade de Deus. Por mais que eu estava triste naquela época, eu consegui experimentar a paz que excede todo o entendimento. Por mais que o meu mundo podia estar desabando, eu confiava no Deus que é bondoso sobre a minha vida. E passou a semana toda angustiante, sabendo se... Aí a gente fica esperando uma ligação do hospital para ver se... esperando uma ligação para ver se ela morre, né? É literalmente isso, a gente fica esperando a morte de alguém querido nosso. E foi uma semana muito angustiante, até que no sábado veio a ligação, a gente foi no hospital, foi confirmada a morte. Eu lembro que a gente foi levado em uma salinha que chamava Salinha do Acolhimento, tinha água, uns lencinhos. E, cara, eu chorei. É minha avó, mas eu senti uma paz que eu não consigo descrever, eu não consigo compreender, mas eu consigo sentir. E essa paz e essa bondade que Deus está nos chamando hoje, ei, prove e veja como eu sou bom, como a minha bondade está acima de todas as coisas. Jó, nós sabemos a história de Jó. Jó era um homem rico, tinha filhos, tinha tudo. E quando Jó perde tudo, ele fala, Deus deu, Deus tirou. Louvado seja o seu nome. A gente pode perder tudo na nossa vida, mas se a gente não perder a fé,
nós não perdemos nada. Jó perdeu tudo, mas a fé em Cristo ele não perdeu. O mundo pode estar desabando, o chão acabando, tendo crise de ansiedade, de angústia, mas se a nossa fé continua firmada, igual nós cantamos aqui, promessas, se a nossa fé continua firmada na rocha, em Cristo, nós não perdemos nada. Se você perder tudo, mas não perder a fé, você não perdeu nada. Deus é bom. Deus é bom. E a bondade dele está sobre nós todos os dias. E o maior ato de bondade de Deus para conosco foi enviar seu único filho para a terra para morrer por nós. Deus enviou Jesus, seu filho único, para morrer e morte de cruz, para nos salvar do meu e do seu pecado. Jesus veio com um propósito, para que nós podemos nos achegar diante de Deus, ouvir Deus e pudemos experimentar a misericórdia de Deus. Jesus está acima de tudo. O nome de Jesus está acima de tudo, no céu, na terra e debaixo da terra. Jesus nos ensina que, Jesus não fala assim, quando você me aceitar, fica tranquilo, você vai tomar água de coco, sua vida vai ser tranquila. Não, Jesus nos ensina, no mundo vocês tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Jesus já venceu esse mundo. Jesus já venceu esse mundo caído e pecaminoso. Mas mesmo assim nós, como meros pecadores, nós continuamos aflitos. Às vezes nós estamos com crise de ansiedade, angústia. E Jesus novamente vem e fala, venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Jesus é a resposta para todos os nossos problemas. Eu não estou falando aqui que nós não vamos ter problemas, muito pelo contrário. Nós vamos ter vários problemas nesse mundo, várias tristezas, várias tragédias. Mas tem de bom ânimo, Jesus já venceu o mundo. Natanael, um discípulo de Cristo, um dos 12, conta a experiência dele, que ele chorava debaixo de uma figueira com depressão, e ele fala, Senhor, não esconda de mim a tua face. E quando Natanael conhece Cristo, Jesus fala, eis um verdadeiro judeu que não tem falsidade nenhuma. E Natanael fala, de onde você me conhece? Eu te conheço da figueira, eu não escondi a minha face. Jesus não se esconde de nós. Jesus está mais perto do que nós imaginamos. Jesus está mais perto do que o seu amigo está colado do seu lado agora, nesse momento. Jesus está aqui e Ele quer o nosso coração. Eu não sei exatamente o porquê de algumas coisas acontecem na nossa vida. O porquê que existem tragédias no Rio Grande do Sul. Eu não sei porque nós temos crise de ansiedade, nós temos angústias. Eu não sei disso. Mas de uma coisa eu sei, que Deus está nos convidando, venha, prove e veja que eu sou bom. Prove e veja que o Senhor é bom. Deus é bom. Nós precisamos ter essa verdade dentro dos nossos corações. O Senhor é bom. Às vezes você está nessa noite aqui, ou assistindo pelo YouTube aí, com raiva, com tristeza em seu coração, uns sentimentos às vezes até suicidas, que você não entende porque isso está causando dentro do seu coração. E você fala assim, eu não vou conseguir sair daqui, eu já estou no poço, eu não vou conseguir. E Deus vem essa noite e fala, prove e veja que eu sou bom. Igual o tiozinho do sacolão, oferecendo um abacaxi para mim, Deus está oferecendo para nós hoje, com a bandeja, prove da minha bondade. Eu estou abrindo o meu coração, estou abrindo o meu caráter, minha essência, e estou te dando de graça. Prove da minha bondade. Eu sou bom. Só que é igual o mel. Nós não sabemos se o mel é doce ou não, até provarmos. Prove e veja. Veja que o Senhor é bom. Você não pode conhecer a bondade de Deus sem prová-la. E quando damos esse passo e provamos a bondade de Deus, as coisas mudam. Quando nós damos esse passo de fé e provamos a bondade de Deus, cara, as coisas lá fora podem estar caindo no mundo. Você pode estar com um resultado de um exame falando que você está com a pior doença do mundo. As coisas, você pode ter perdido o emprego. As coisas parecem que não se encaixam na sua vida. Os seus pais se divorciam, sua família está em ruína, seu casamento está acabando, seu namoro, a coisa está maluca.
mas nós estamos e precisamos provar da bondade de Deus. Jesus, como eu já disse aqui, a gente não tem garantia de felicidade, mas nós temos bom ânimo em Cristo. Prove e vede que o Senhor é bom. Já gostaria de chamar o pessoal do louvor para subir aqui, se quiserem. Já estou indo para o final. Davi estava passando por um momento muito complicado, fugindo de Saul, fugindo de tudo, se fingindo de louco, e mesmo assim, em uma caverna escondido, ele escreve esse salmo dizendo: prove e vede que o Senhor é bom, como é feliz o homem que se refugia. O Senhor, nosso Deus, Ele é nosso refúgio, a nossa fortaleza. Nós não precisamos, às vezes nós recorremos aos hospitais, a tudo, e pode ajudar. Mas a verdadeira alegria, a verdadeira bondade está em Deus. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Para todas as respostas que nós precisamos da nossa vida, de sentido na vida, de preencher esse vazio que existe dentro do nosso coração muitas vezes, é Jesus. Jesus é a resposta para a nossa vida. Não tem outro caminho, não tem A, não tem B, nada pode preencher o nosso coração nesse momento, se não for Jesus. Jesus é a única pessoa que pode preencher o vazio no nosso coração. Jesus é a única pessoa que pode nos curar de crise de ansiedade, de angústia, de pensamentos suicidas. Jesus já venceu esse mundo. Mas para nós experimentarmos isso, nós precisamos dar um passo de fé. Um passo de fé, de nos ajoelharmos e nos quebrantarmos diante de Deus. Falar assim: Deus, eu preciso da sua bondade. Eu preciso provar aquilo que Davi nos escreveu. Essa bondade, eu preciso disso. Eu preciso provar e ver, Senhor. O Senhor é meu refúgio. Nós precisamos dar esse passo de fé nessa noite. Às vezes você está aqui porque foi convidado por alguém, está assistindo porque alguém mandou um link, fala: não tem nada para fazer, vou no Superação. E às vezes Deus está te convidando hoje. Se você está aqui não é porque você simplesmente quis. Deus tem um propósito para a sua vida. E se você está aqui hoje, é porque Deus queria colocar no seu coração: provai e vede que eu sou bom. Provai e vede que eu sou bom. Deus é bom. Essa é a verdade que nós vamos carregar em nossas vidas e em nossos corações. Deus é bom. Não existe nada mais do que isso. Deus é bom. Nós precisamos quebrantar o nosso coração essa noite e trazer essa verdade para o nosso coração. Deus é bom. E a sua bondade e fidelidade vão me acompanhar todos os dias. Amém? Gostaria de orar com vocês nessa noite. Se puderem baixar a cabeça. Senhor Deus, nosso Pai querido, nosso amado, nós estamos diante de Ti agora nesse momento, Senhor. Eu não sei o que tem passado no coração de cada pessoa que está aqui, quais são os problemas, as aflições, as crises de ansiedade, os pensamentos errados, Senhor. Mas nós cremos em Ti, que o Senhor tem um poder de cura, Senhor. Nesse momento, visite o coração de cada pessoa que está aqui, que elas possam provar da Tua bondade, Senhor. Essa bondade que nós podemos experimentar de graça, Senhor. Nós podemos ver em Ti que o Senhor é bom, Senhor. Traga refúgio, Senhor Deus, aos nossos corações. Traga leveza, Pai, que nós possamos nos deleitarmos diante de Ti, Senhor Deus, e experimentar essa paz que excede todo o entendimento, Senhor. Muitas vezes nós não entendemos porque tal coisa está acontecendo na nossa vida, porque tal coisa aconteceu no meu emprego, no meu trabalho, mas nós confiamos em Ti, em um Deus poderoso que é a autoridade nos céus e na terra, Senhor. E nós colocamos a nossa vida em Tuas mãos nesse momento, Senhor. Pai, nós queremos dar esse passo de fé nesse momento e declarar que o Senhor é soberano sobre a nossa vida. E nossos problemas estão diante da Sua mão, Pai querido. Nós sabemos que a Sua vontade é boa, perfeita e agradável, Senhor. Que nós possamos provar essa bondade. Traga, Pai, um refrigério aos nossos corações. Traga um refrigério aos corações que estão angustiados, Pai. Nós sabemos que a resposta só está em Ti. Nós não podemos compreender muitas vezes, mas o nosso coração precisa experimentar. Por isso, nesse momento, eu gostaria, Pai, de darmos um passo de fé diante de Ti, um passo de provar a Tua bondade, Senhor.
Ande por essa igreja nesse momento, visite as casas que estão assistindo esse culto, Pai. Que o Espírito Santo possa fluir sobre esse lugar e as casas. E que coisas ruins, pensamentos errados possam ser tirados nesse momento, pelo poder do nome de Jesus, Senhor. Nós agradecemos, Pai. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus, amém.